Muito bem-vindos para nossa aula de Naturaltech 2026. Essa aula está virando tradição, né, Bart e Kátia? Ano passado Tá. fizemos essa aula também, foi incrível, uma das melhores aulas do ano, uma das mais E a galera importantes. agradecendo, né? Muitos alunos da nossa mentoria chegaram na feira e falaram: Poxa, eu economizei 5, 10 mil reais numa negociação. Naturaltech fez muito mais sentido depois da aula de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa agenda da 2B. Quem não conhece a 2B ainda, porque essa é uma aula, apesar de estar fechada no Google Meet, mas ela está aberta a não só alunos da 2B. Então, sejam bem-vindos a você que também não é aluno da 2B, para apresentar você. Se você ainda não conhece, nós somos o maior ecossistema de mentoria para lojas de naturais no Brasil. Toda a nossa história é com base em lojas naturais, toda a nossa mentoria, que é um acompanhamento de um ano, é especializado, focado para lojas naturais, com foco em aumento de faturamento, melhora da sua gestão da loja naturais, melhora das suas compras, gestão de granel com BART, aumento do ticket médio, foco em aumento de fluxo de pessoas na loja. E aqui a gente tem muitos alunos da nossa mentoria, né, hoje. Aqui. A 2B é formada por 3 sócios: a Kátia, que é a nossa CEO, que manda em nós, né, Bart? E eu e É, o Bart, que não dá obedecemos para a sair Kátia. da rota. Exatamente. E na Naturaltech esse ano passado, faz 3 anos que eu palestro no palco principal da Naturaltech, e ano passado eu e o Bart também palestramos, e esse ano não vai ser diferente. Nós vamos ter vários eventos da 2B dentro da feira. Então, no dia 10 de junho, nós estaremos 1 hora de bate-papo, com perguntas e respostas no Lounge Varejo. Depois acompanha as nossas redes sociais ou nos grupos, a gente vai passar exatamente qual que é a localização da feira, né, Kátia? Que a gente vai estar em cada lugar. Então, no dia 10, na quarta-feira, do dia 16 às 17, e no dia 11, das 11 ao meio-dia, no Lounge Varejo. No dia 12, é o nosso principal evento dentro da feira, serão 3 horas, não é das 15 às 16, é das 15 às 18, 3 horas na feira, com 4 palestras. O Bart vai palestrar falando sobre precificação, essa é a maior dor da grande maioria. Vocês vão Sim. aprender a precificar e também como aumentar o faturamento com base no granel, gestão do granel. Nós vamos ter uma palestra do Rodrigo, que tem uma loja de naturais que fatura mais de 40 mil reais no iFood. Então, ele vai falar sobre como vender produtos naturais no iFood. Nós teremos uma palestra do Jean, direto dos Estados Unidos, está vindo dos Estados Unidos para palestrar para vocês. O Jean, ele vende mais de 2 milhões de reais por mês nas plataformas de marketplace, Mercado Livre, Amazon, Shopee. Então, o Jean vai ensinar vocês a como vender produtos naturais nas plataformas de marketplace. E eu vou falar sobre como abrir uma loja de naturais ou como abrir uma nova loja, que já quem tem uma, abrir outras lojas de produtos naturais, como analisar um ponto comercial, estratégico, enfim. Então, serão 4 palestras em 3 horas de conteúdo, das 15 às 18 horas na sexta-feira. Então, esse é um super convite para você que estará na sexta-feira na Naturaltech. E no sábado estaremos também no Lounge Varejo das 15 às 16 horas. Na quinta-feira, no dia 11 de junho, nós teremos um jantar, que também já virou tradição. Ano passado teve, foi super legal. Ano passado foram mais de 500 lojistas. Esse jantar nós fazemos na quinta-feira em algum restaurante próximo da feira, aí, por volta das 20, 20 e 30 da noite. É um jantar só para lojas naturais. A grande maioria são nossos alunos da mentoria, mas a gente convida quem não é aluno também a participar desse jantar, que é muito legal, tem muito networking entre lojistas de naturais. Talvez esteja o maior jantar de lojistas naturais do Brasil, né? Não conheço outro jantar que É tenha mais de verdade, 50 né? lojistas reunidos falando só sobre lojas naturais, né? Ô, É bom Cati, demais. já tem lugar, né? Já, Sim, Já tem Bruno. lugar. onde vai ser? Vai ser na churrascaria, 3 quilômetros da Natural Tech, bem pertinho. Deve dar 5, 10 minutos de Uber, rapidaço. Boa. Então, 5, 10 minutos de Uber da feira, que a gente vai se encontrar na quinta-feira à noite. Então, quem tiver interesse em participar do jantar conosco, cada um vai pagar o seu, tranquilo, fala com a Kátia aí, a gente conseguiu um super desconto
manda mensagem lá no grupo ou para a Kátia que ela já faz a reserva, tá? Já está reservado 80 lugares. Então, se 80. você for participar, avisa a Kátia para a gente aumentar a nossa reserva. É isso, vamos começar, dito os recados paroquiais, vamos começar a nossa aula de hoje. Estamos com 60 pessoas ao vivo, hein? Que legal, que legal. Maravilha! Pessoal, preparamos para vocês hoje 7 passos para você se preparar para a Naturaltech. E são passos que você vai se preparar antes de ir para a feira, inclusive. Então, nós vamos trazer aqui 7 passos para se preparar para ter a melhor feira da sua vida, se essa for a primeira ou que não seja a primeira, mas como você se preparar estrategicamente para você ter um resultado extraordinário nessa Naturaltech 2026. E o primeiro passo que eu queria trazer, Bart e Kátia, para discutir com todos aqui primeiro de tudo, gente, você tem que entender qual que é o propósito da Naturaltech para a sua loja de naturais. Qual que é o propósito dessa feira? Eu tenho visto, tem gente que está com papel e caneta na mão, Adriano, Evandro, e é legal vocês anotarem isso mesmo. Entender qual que é o propósito da feira para o seu negócio. Porque tem muita gente que vai para a feira por ir, né, Bart? Não, sabe, tem sem gente que vai na feira. planejamento. Eu falei que eu ia me controlar e eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Tem gente que vai pra feira, gente, por causa das sacolinhas e os brindes. Os caras, meu Deus do céu, eles vão pra feira por causa disso. Tá cheio, né? E esquece o principal. E aqui o ponto a feira, a Naturaltech, que é a maior feira de produtos naturais da América Latina, é a segunda maior do mundo, só perde para o que acontece nos Estados Unidos. O propósito da feira no seu negócio tem que ser melhorar os resultados da sua loja de naturais. Esse tem que ter E quando você não tem clareza de propósito, você não sabe o que você vai fazer lá dentro. Aí você fica atrás de sacolinha, atrás de brinde, de papo furado com as pessoas, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. Então, quando você entende que essa feira, que acontece uma vez por ano só, ela tem um grande propósito de aumentar o resultado do seu negócio. Quando você tem clareza disso, eu estou indo lá para melhorar o resultado do meu negócio, você já começa a preparar essa visita de uma maneira muito mais estratégica. Quando você tem essa clareza, você vai para o passo 2, que é, o que é a Naturaltech? É a reunião de todos os principais fornecedores de naturais e saudáveis do Brasil lá, com um monte de lojista. Então, são caras que vendem produtos de naturais. Mas antes de eu sair pipocando em todo stand ou comprando qualquer coisa, eu tenho que fazer um outro trabalho de casa fundamental, que a maior parte dos lojistas não faz, que é o segundo passo, que é entender quem é o meu público-alvo. Quem que é o meu cliente ideal? Quem é o cliente que entra no meu negócio, na minha loja? A gente faz muito esse exercício na mentoria, mas a maior parte dos lojistas naturais que não participam da mentoria nunca pararam para botar no papel mesmo. Quem que é minha persona, meu cliente ideal, meu ICP? Para quem não sabe construir um cliente ideal, eu gosto de fazer uma metáfora que é assim, pega todos os clientes que você atende, todos os clientes, homem, mulher, idade, perfil econômico, tudo isso. Coloca no liquidificador e bate toda essa galera, bate. E aí, a hora que você pegar a média de tudo isso, você cria uma pessoa só. Quem que seria essa pessoa? Se você pudesse desenhar uma pessoa para ser o seu cliente ideal, ela seria homem ou mulher? Qual que é a idade dessa pessoa? Qual que é o nome dela? Qual que é a atividade econômica? O que que ela compra? O que que ela busca? Entende o teu público-alvo. Porque quando você entende o seu público-alvo, você entende o que eles compram, o que eles procuram no teu negócio, o que eles têm mais interesse. E se você entende quem é o teu público-alvo, quem te procura, quem está no seu negócio, você começa já a ter um foco do que você vai procurar na feira. Aí você para de procurar só o que está mais bonito, só o que está mais iluminado, só o stand que tem mais gente. Você para de andar na feira meio perdidão e você começa a andar com foco
naquilo que o seu cliente gostaria de procurar, naquilo o seu cliente teria mais interesse. E Isso é você muito sabe importante. que a gente, como faz as palestras, tem os eventos lá dentro, a gente sempre recebe antecipadamente, antes de vocês aí, o mapa da Natural Tech, onde vai ficar cada coisa, cada loja e tal. Eu lembro que ano passado eu compartilhei esse mapa com alguns clientes. Isso é, Bruno, que desde a semana passada, esse mesmo cliente, um deles, tá me enchendo o saco. Cadê o mapa? Porque eu já quero traçar os 2 dias que eu vou ficar na Natural Tech para não perder o foco nas principais marcas que eu já quero. Tipo, o cara está se programando já, ele já está se planejando para ele não perder um minuto dentro do negócio. Tipo, esse é aquele cara que fez uma reunião com a gente e 1 ano de loja ele está faturando 110k. É isso aí. 110k. E o cara que não passa por essa aula, e não tem um planejamento estratégico da Naturaltech, o que acontece quando ele olha esse mapa? Ele foca e ir somente naqueles estandes das marcas badaladinhas, naqueles estandes que todo mundo vai, mas ele não está olhando com olhar estratégico de compras para aumentar o resultado do negócio dele. Ele está olhando apenas pelo oba-oba, apenas para aquele stand que às vezes não é onde que tem que colocar a maior energia dele. E aí, quando você entende quem é o seu público-alvo e você tem muito claro o passo 1, que o objetivo principal da feira é aumentar a lucratividade do seu negócio, a pergunta que você se faz é, e a gente fala muito dessa pergunta na mentoria, em todas as minhas aulas quase eu falo isso. A pergunta que você tem que se fazer é, o que o meu cliente compra fora da minha loja, que ele poderia estar comprando dentro da minha loja? E que eu vou encontrar esse produto na feira para trazer para o meu negócio, que a partir daqui ele não mais vai comprar fora da minha loja e vai passar a comprar dentro do meu negócio. Então, quando eu entendo o que o meu cliente está comprando e não é na minha loja, mas tem perfil desse produto que está dentro da minha loja, eu começo a procurar os fornecedores na feira desse tipo de produto. Independente se esse cara está no stand lindo, maravilhoso, ou se está no standzinho pequenininho lá na ponta. Porque o meu foco está no meu cliente e no resultado que a feira vai me trazer. Não no tamanho do stand, não em quem é o que está no stand, mas no produto, na qualidade, na rentabilidade. Oi, Su, levantou a mão? Boa noite, pessoal. E aí, também? Boa noite, Su. Bruno, assim, eu até fiz um vídeo, eu vou lançar dia 1º agora, que dá 10 dias antes ali da feira. Como é a primeira vez que eu vou na feira, e a minha cidade é bem, assim, no sul mesmo, no Rio Grande do Sul, então, para mim, é um grande marco estar na Naturaltech. Tanto é que eu chamei os jornais locais para a gente fazer um estouro aí, né? Falei com, assim, pessoas conhecidas, para a gente realmente estar no Instagram da RBS, no Instagram aqui do Hora do Sul, que são jornais que são muito bem renomados. E uma das estratégias que eu usei foi a seguinte, 2 vídeos eu vou lançar. O primeiro vídeo é colocar ali para as pessoas uma interrogação onde eles acham que nós vamos estar. As pessoas vão ficar ali no Instagram falando. E o segundo vídeo é fazer as pessoas interagir, depois que eles descobrirem onde eu vou, o que querem que eu traga de lá para a minha cidade. Porque a minha cidade ainda precisa de muita inovação e eu quero estar sempre à frente, porque até chegar aqui embaixo, as coisas, aí para cima já está muito evoluído, já está, às vezes, 2 anos-luz na frente. Então, eu quero andar na frente nesse sentido. Claro que o meu ponto estratégico é o granel, para mim é o que eu mais vendo hoje. O pessoal quer muito tempero, muito chá. Aqui é muito frio, o pessoal compra muito parte de fitoterápicos, né? E dessa questão aí de chazinho, de tinturas, de extratos, mas que é o meu foco aí, obviamente. Mas eu acho que é legal, não sei o que tu acha dessa questão da interação do público colocar a Suelen. Eu sei que tu trabalha com Essêncio, mas evitar o lançamento. O pessoal
falar mais ali na publicação também, né? Sim, essa é uma estratégia muito legal. Vou deixar para o Bart te responder primeiro. Depois eu vou falar como que eu fazia quando eu era pelo Bendito Casarão. E Uhum. falar de digital aí, primeiro a sumidade ao Bart, né? Depois eu dou umas dicas do que eu fazia. Suelen, só tem um problema disso tudo. Eu perdi parte da sua pergunta que eu estava gravando um story da nossa aula. Vou resumir, Bart. Ela tem por objetivo fazer com que os clientes dela interajam com ela durante a feira, entendeu? Porque Tá, tem muitas novidades que não chegam ainda na loja dela, ela vai fazer Antes, uma. né? Antes de eu tá. chegar em São Paulo, o que eles querem que eu traga e tudo mais, O porque aí ano, eu já vou o ano chegando. Eu vou passado, ficar um dia e meio aí só, né? Eu não vou conseguir ficar todos os dias, então tem que aproveitar o máximo até o que eles querem, né? o ano passado eu falei disso, tá? Com a galera, teve alguns clientes que fizeram isso, tá? Que é o quê? Você aquecer o seu público de que você vai no maior evento de produtos naturais hoje do Brasil, tá? Você vai estar no maior evento, onde você vai localizar marcas novas, produtos novos, coisas que marcas normais estão lançando. Por exemplo, uma grande coisa, eu descobri que a Três Corações, vocês conhecem, né? Marca Três Corações, faz café, cappuccino. Descobri que eles estão lançando uma cápsula de cappuccino zero açúcar. Isso vai explodir. E por conta dessa cápsula, as máquinas de café já estão subindo o preço, porque mais pessoas vão querer comprar essa cápsula. Então as máquinas já começaram a subir o preço. Eu já vi máquinas subindo em torno de 10 a 15%. Eu falei para Camila, minha esposa, gosta muito de cappuccino, eu também gosto, né? E aí eu falei, meu, vamos comprar uma máquina. A gente comprou uma máquina. E eu acredito que a Três Corações esteja com um lançamento tipo mais do que engatilhado dessa cápsula aí para Natural Tech também, tá? Então assim, você aquecer o seu público de que você vai estar num evento desse. E eles têm que, tipo, aquecer de uma forma natural e humanizada para quando acontecer o evento em si, que você estiver dentro da Natural Tech, meu, você tem que colocar os stories. Olha, eu tô na marca tal, o que que vocês acham desse produto? É algo legal que dá para trazer, que não dá para trazer? Fazer a enquete. Eu não vou falar para você fazer live, que a internet é uma Uhum. merda. Na maioria das vezes você vai subir um monte de story e não vai conseguir carregar na hora, só quando você for almoçar, quando você for sair do local mesmo, que a internet é muito ruim, mas não tem melhor jeito do que você mostrar o nu e o cru ali na hora. Tá? E a galera espera por esse momento, é tipo um storytelling, né? Você começa a falar do negócio, mostra o negócio e a pessoa fica ali esperando, tá? Então você tem que causar aí uma vontade dela estar com você nessa feira. E aí dá muito certo. Tem cliente o ano passado que vendeu na feira, tá? Então, porque a feira, a maioria, principalmente de produtos de gôndola, eles já tiram pedido ali na hora, tá? Então, eles venderam o negócio, nem tinha na loja, já vendeu com story na feira. De que forma? Meu, mostrou o produto, ó, o que vocês acham disso daqui? Eu tô pensando em fazer uma pré-compra e tal, a galera já foi comprando, manda link de cartão, Pix, o cara já paga na hora, você já faz o pedido ali mínimo para sua loja já de início, tá? E se você é aluno da mentoria, tu tem que assistir a aula de compras antes de ir para Natural Tech, tá? Link é Calma, obrigatório. calma. Eu vou falar disso ainda, calma. Ah, vai falar, tá bom, já acelerei os burros. Então pode É, completar aí. ô, Suelen, eu fazia muito isso quando era gerente do Bendito Casarão. Quando eu falo para vocês, né, vocês têm que responder a pergunta: o que meu cliente compraria ou compra fora da minha loja, que não está comprando na minha loja? Ninguém é melhor do que responder essa pergunta do que o próprio cliente. Então, fazer enquetes e perguntas abertas no Instagram e mesmo assim por um papelzinho físico na loja mesmo, quais marcas que você gostaria de ter na loja que a gente ainda não tem? Ou quais produtos você gostaria de ter na loja que a gente ainda não tem? E isso daí é muito importante, ouvir o seu cliente. Ouvir, não só você fazer suas análises e ter as suas próprias conclusões, mas ouvir o seu cliente e fazer com que ele se sinta pertencente da construção do seu negócio. Isso no pré-feira. E o que eu fazia muito na feira? Com base nessas marcas que mais apareciam, desde marcas que eu já tinha, mas cliente que queria algum lançamento, ou marcas que eu não tinha,
eu ia filmando. As marcas que eu já tinha, por exemplo, Essente, eu ia lá, gente, ó, Essente está com esse lançamento, o que vocês acham? Tem interesse ou não? Fazia enquete e tudo mais. Aí, quando as pessoas que falavam que tinha interesse, eu já comprava, eu fazia pré-pedido. Aí eu falava assim, posso fazer um pré-pedido para você? Esse produto vai estar na casa de mais ou menos tantos reais. Tem interesse? Então eu já deixava reservado. Então tinha produtos que eu encomendava 6, 8, 10, sendo que a metade ou mais da metade já estava vendido. Porque eu fazia pré-pedidos na feira, fazendo essas interações. Outra coisa que eu fazia muito, eu tinha vários clientes, por exemplo, na época, super fãs da Pura Vida. Então, eu tinha algumas clientes que eram super fanáticas do Bendito Casarão nessas marcas, que compravam 800, R$ 1.000 por mês. Teve uma feira que eu me lembro muito bem, que eu tive a oportunidade de cruzar com o Flávio Passos, né, o antigo fundador da Pura Vida, e eu pedi para ele gravar um vídeo falando o nome do Bendito e falando o nome da cliente. Ela ficou louca da vida, né? Porque eu fiz um vídeo do Flávio Passos falando dela, né? E falando no nome do Bendito Casarão. Então, são relacionamentos estratégicos que você faz, que você, imagina uma cliente que compra R$ 1.000 todo mês teu de uma marca. Tu vai, o fundador da marca, e, cara, essa cliente nunca mais vai comprar fora do Bendito Casarão. E você lembrou dela na feira, fez essa conexão. Então, esse trabalho das redes sociais, realmente, como a gente diz, cacarejar que você está na principal feira, atualizando o seu negócio, isso é muito poderoso e precisa ser usado o máximo possível, tá? O máximo possível. Então, vamos lá. Primeiro passo, voltando aqui, recapitulando. Entender o papel da Naturaltech para o teu negócio, que é aumentar a lucratividade e melhorar o faturamento do seu negócio. Segundo passo, entender quem é o seu público-alvo e o que teu cliente gostaria de comprar no teu negócio que você hoje não tem e que você vai procurar na feira. Feito isso, a gente vai para o terceiro passo. Entender como é que está o caixa do meu negócio. Como é que tá? Como que eu tô de grana? Porque o que acontece? Qual que é um grande problema? A gente se emocionar muito na feira e ter o que a gente diz muito na mentoria, que é a compra emocional. A feira é um lugar muito propício para você ter a compra emocional e não a compra racional. Qual que é o problema? Quando você faz a compra emocional, você se enrola para o resto do ano. Quantos depoimentos a gente já não teve, Bart? De clientes que meteram os pés pelas mãos na Naturaltech e ficaram o restante do ano inteiro patinando financeiramente porque compraram errado, compraram mais do que deveria, compraram errado e comprometeu o fluxo de caixa da empresa para o resto do ano porque não se planejou racionalmente para as compras que poderia fazer e deveria fazer na feira. Quer ver muito? Ó, o ano passado a gente teve muita gente que se lascou no stand das Gami, porque o stand da Gami estava lotado, abarrotado de gente, e não sei, as pessoas acham que é porque tem multidão que o negócio vai rolar, né? E o que aconteceu? Muita gente comprou muita Gami para revender, tá? E, cara, se lascou, porque o preço da Gami é absurdo, o marketplace destrói na Gami, a patente da Gami da novinha lá caiu, foi se vendido para todo mundo um mês depois do evento. Enfim, muita gente comprou no emocional isso. E nem era, pô, o cliente ideal do cara nem quer comer Gami. É uma compra emocional. Exatamente. Então, aqui, para quem é aluno da mentoria, tem que assistir o módulo Gestão de Compras para entender quanto que é meu faturamento, quanto que eu compro por mês. Naturalmente, eu vou comprar um pouco mais na feira. Como que eu vou dividir esses pagamentos para ficar dentro da minha meta de compras? Tudo que a gente ensina na mentoria, para ficar dentro da minha meta de compras. Se eu for estourar minha meta de compras, de onde que vai sair esse investimento? Se eu for estourar minha meta de compras e eu tenho um fluxo de caixa para eu colocar esse investimento maior, qual que é a minha perspectiva de aumento de faturamento? Porque se eu estou gastando mais com novos produtos de uma maneira estratégica, quanto que esses novos produtos podem me trazer em faturamento? Então, eu tenho que ter essa clareza. Eu vendo R$ 100.000 por mês, minha meta de compra é 50 mil, 45 mil. Então, quanto desses 40, 45 mil eu vou destinar para a feira?
eu vou comprar um pouco mais, então eu vou dividir em 2, 3 meses. Eu vou dar uma segurada nas compras agora nesse final de maio, talvez, porque eu sei que vai ter condições melhores durante a feira. Então, entender esse caixa da tua empresa para ir para a feira com valor definido de compras. Olha, eu tenho esse budget aqui para comprar na feira. E dentro desse budget eu vou colocar determinadas parcelas nesse mês, no outro e no outro, por exemplo. Então, ter essa clareza, porque quando você tem uma clareza de quanto você pode comprar, você não vai ferrar o fluxo de caixa da tua empresa. E aí, quando você tem um teto de compra, você começa a ser mais racional. Pô, se eu tenho X mil reais para gastar, quais são as minhas prioridades? Quais são as marcas e os itens que eu sei que eu vou trazer mais resultado para o meu negócio? Que tem mais a ver com o meu público-alvo? E aí, quando você vai com esse valor definido, e já mais ou menos definido a forma de pagamento, prazos e tudo mais, você não vai errar pelo excesso, você não vai fazer compras emocionais, e você não vai colocar em risco o financeiro, o fluxo de caixa do seu negócio. E aí, Baixa, algo a acrescentar nesse ponto? Sim, queria dizer que o ano passado, gente, o Samuel, que estou vendo a cara dele aqui, ele estrupiou o vendedor da Natural Tech, né? Do cara lá, fiquei com dó dele, né? Que o cara estrupiou. Quer contar para eles aí, Samuel? É o próximo passo. O próximo passo eu vou chamar o Samuca. No Então, próximo passo. então toca aí. Deixa o Lucão fazer a pergunta dele e daí a gente vai chamar o Samuel, que é o quarto passo. Lucão, tá aí? Levantou a mão. Foi. Você comentou sobre uma questão de ir bem definido ali a programação de pagamento e tudo mais. A maioria dos fornecedores, tipo, costumam dar essa oportunidade para o CNPJ novo, uma compra no prazo já no primeiro pedido? Principalmente lá, né? Vai depender de fornecedor a fornecedor, porém, esses caras investem muito na feira. Então, eles têm uma meta de venda na feira. Isso então, que eu ia falar. Os caras têm meta Bart. para vender lá dentro, Lucão. Eles têm meta para vender. Então, assim, a avaliação de crédito da grande maioria vai acontecer ali na hora, tá? Vai acontecer ali na hora. O vendedor tá ligado diretamente com o pessoal do financeiro. Para vocês terem ideia, a Natural Imports, o ano passado, tinha a equipe financeira que estava trabalhando em Santa Catarina e, teve dia que os caras estavam até 2 horas da manhã. 2 horas da manhã para validar pedido que só ia valer dentro da feira. Então, assim, você não sai de lá com o negócio perdido, tá? Eles têm meta para vender para você. Então, eles vão dar um jeito, sim, de analisar seu crédito, sem dúvidas nenhuma. Boa. Então, até agora a gente viu. Primeiro passo, entender o propósito da feira. Segundo passo, o que seu público-alvo gostaria de comprar na feira. Terceiro, entender o teu caixa. Quarto passo, negociação. Entender sobre negociação. Isso é fundamental, gente. E aí, quem está na mentoria tem que assistir a aula de negociação antes da feira. Então, são 2 tarefas primordiais para quem está na mentoria. Entender gestão de compras e negociação. Então, assim, para você entender sobre negociação, aí você vai fazer um outro levantamento. Porque até agora a gente está falando de novos fornecedores. Mas aqui esse ponto é crucial você entender quais são também os meus principais fornecedores atuais. Então faz esse levantamento agora. Quem que é? É Vitafor? É Vida em Grãos? Quem que são seus principais fornecedores mais importantes nesse momento, que estarão na feira? Faz o levantamento aí. Escreve nesse papel quanto que eu compro de cada um desses fornecedores. E aí você começa a entender qual que é a margem de lucro que cada um desses fornecedores tá me deixando. E aí esses fornecedores que são seus maiores fornecedores, sobretudo aqueles que você vende bem, mas não tem um lucro muito bom, a feira é o momento certo. Vou dar um exemplo. Sei lá, eu vendo bem Vitafor, só que eu tenho 60%, eu consigo colocar 60% de markup só. Mas eu vendo muito bem Vitafor. É o momento de você sentar com eles, com estratégias de negociação, para você aumentar a tua margem de lucro.
E aí você tem que ir preparado. Você tem que ir com munição. Como que eu vou preparado? Assista aula de negociação. Você vai pegar preço da internet. Você vai pegar preço de concorrente. Você vai chegar lá pro gerente e falar, cara, você tá me vendendo a 10, eu tô tendo que vender a 16, porque aqui na internet tem nem que vender a 14. E desse jeito eu não consigo mais continuar trabalhando com você. Eu preciso de um preço melhor, porque olha os preços que eu tô competindo aqui. E aí você começa a apertar o cara. Chama lá teu gerente. Aproveita, gente, porque muitas vezes, na maioria das vezes, você negocia com o vendedor, com o representante. Mas lá na feira, ele tem o coordenador dele lá. Ele tem o gerente dele lá, que ele pode chamar para a mesa, puxar para a mesa e conseguir uma negociação com você melhor do que você tem naquele momento. E aí você tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem que levar argumento concreto para mostrar que a tua tabela não é boa o suficiente. E segundo ponto, você tem que travar ali que aquela negociação, para você continuar com aquele fornecedor, aquela negociação não pode ser só uma negociação da feira. Ele tem que te garantir essa negociação pelo menos por resto do ano, para você continuar com essa marca. Então, são estratégias que a gente tem uma aula inteira de negociação, são 2 horas e meia que a gente traz sobre aulas de negociação dentro da mentoria do 2B, que você tem que aplicar ali com os teus principais fornecedores. Porque para pensar, vamos supor um fornecedor que você compre 10 mil reais com ele por mês, ok? 10 mil reais. Só que você tem uma margem pequena de lucro com ele. Você não compra bem dele, ele está espremido ali para você. Se você consegue uma tabela 10% melhor, é R$1.000. E quando você vende R$1.000 a mais, não é R$1.000 de lucro no teu bolso. Agora, quando você economiza R$1.000 numa compra, é R$1.000 de lucro no seu bolso. R$1.000 de lucro no seu bolso. Então, você precisa entender de negociação e já ir nos stands certos para negociar. Dos teus principais fornecedores, para ter uma tabela melhor e já garantir uma tabela melhor para o resto do ano. E agora sim, eu gostaria de convidar o Samuel, que assistiu essa mesma aula do ano passado, que é aluno da nossa mentoria, que assistiu a aula de negociação. Tá por aí, Samuel? Pera aí, rapidão, deixa eu só cortar antes, Samuel. Isso aí que você falou, inclusive para você, Lucão, por causa dos seus pedidos, por exemplo, altos que você tem no Macedo, o ano passado teve um monte de cliente meu que conseguiu negociação lá no Macedo mesmo, tá? Porque lá vai ficar o dono, que vai estar lá, que é o Vinícius, vai estar lá, vai estar o gerente, que é o Tadeu, vai estar o Rogério, gerente vende financeiro, que vai estar lá também. E, cara, você sai de lá com negociação. Eu tive cliente que saiu com negociação a seguinte: não importa o valor do pedido que eu faça mensalmente, é 10% de desconto. 6 meses disso. Pô, qual o volume de compra que eu faço no Macedo? 20 conto. 20 conto para mim fidelizar as cotações só com você, não ir para Vida em Grãos, não ir para outro, não ir para cá, não ir para lá. Pô, te dou 10% se você mantiver pelo menos 20 mil por mês de venda. Pô, 10% você tem que se estressar com negociação, você tem que ficar falando, meu Deus, quanto que eu vou puxar de item. E os caras conseguiram, porque tá tudo as cabeças lá. Então é um momento ideal para se fazer isso. Samuel, tá por aí? Fala, Brunão. Boa noite. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite, meu Tudo irmão. bem. Conta o seu caso da última Naturaltech, sua última negociação lá. Boa. Meu, foi muito legal essa vivência aí. A gente teve aula de negociação mais ou menos bem parecida, esse cenário próximo da Naturaltech na mentoria. E daí eu falei, vamos ver se esse negócio que o Bruno ensinou aí funciona mesmo, né? Aí eu fui lá e comecei a fazer a negociação com a marca específica. E daí eu peguei e usei as técnicas que o Bruno ensinou e consegui uma tabela de atacado. A maioria das marcas vem com a tabelinha ali tipo, pronta. Eu falei, não, eu preciso de uma tabela melhor. Eu trabalho com volume e tal. Na verdade, eu nem trabalhava porque minha loja era pequenininha. O Bruno Bart me acompanha bastante, sabe que a loja era um ovo.
Até hoje, minha loja não é muito grande, é 30 metros quadrados, mas a gente já está chegando ali quase nos 3.000 metros quadrados e eu quero chegar nos 5, se Deus quiser. E daí eu fui fazer essa negociação e consegui uma tabela que um outro amigo meu que tinha uma loja maior e comprou, nessa ocasião, em torno de uns 5, 6 mil reais, ele tinha comprado uns 12 na tabela 45 e eu consegui uma tabela 50 que dá para marcar 2, né, de markup, ou seja, 100%, valeu muito a pena. E assim, já saí de lá com uma baita economia no pedido ali, deu em torno de 500 e pouco a 700 e pouco com os brindes de desconto. E aí, por coincidência, hoje, você vê os frutos, a gente vai colhendo ao longo, e hoje eu fui visitar esse laboratório e fiz a minha maior negociação até agora, né? Hoje eu fiz essa negociação e consegui 12% de bonificação, mais um desconto de tabela também de 2%, e no volume todo, assim, me deu mais de 2 mil reais de desconto, assim. Eu falei, cara, foi muito legal, e é os frutos que a gente colhe através do conhecimento, e veio através da 2B isso, né? Samuel, foi esse laboratório que você tinha feito uma compra e um amigo teu que não estava na mentoria comprou muito mais do que você numa tabela mais cara, foi isso? Isso mesmo, ele pegou uma tabela no custo 5% mais cara do que a minha, num volume que foi o dobro do meu, porque ele não tinha esse conhecimento, acabou. Depois, nossa, ele ficou maluco. Ele falou, cara, não é possível, eu tenho que entrar nesse negócio aí. Então, gente, olha o que aconteceu. Ô, Bart, eu desliguei o teu áudio que tá dando um pouquinho de retorno. Olha o que aconteceu, gente. Depois você liga o áudio aí. Um aluno da mentoria e um aluno fora da mentoria. O Samuel comprou metade do volume e teve o dobro de desconto na mesma feira, no mesmo fornecedor. O Samuel teve o dobro de desconto do que o outro lojista, no mesmo fornecedor, na mesma feira, comprou o dobro dele. E teve metade de desconto, Samuel. Por quê? Ele soube negociar. Uma coisa que ele comentou, que a gente traz na aula de negociação, é você entender que os fornecedores, eles têm tabelas diferentes. Tem tabela de varejo, tabela de atacado, tabela de distribuidor, tabela de e-commerce. Então, você saber as diferenças dessas tabelas e como acessar essas tabelas, a gente ensina tudo isso na mentoria, na aula de negociação, como acessar essas tabelas, a forma de negociar para você acessar essas tabelas mais baratas, ela é fundamental. E você demonstrar que você sabe sobre isso, e você trazer argumentos sólidos, colocar o cara na parede ali de uma maneira ética, mas saber negociar, isso dita o jogo na hora da compra. E meu pai já dizia, quem tem sucesso no varejo, no comércio, é quem sabe comprar bem. Quem compra bem, vende bem, não tem jeito. E tem sucesso. Então, na mesma feira, no mesmo fornecedor, comprou o dobro do Samuel e teve a metade do desconto. Saber negociar, ponto. É isso, Bart? Liga o áudio aí. Obrigado, Samuqueira. Sim, é exatamente isso. O pessoal, eles vão trabalhar com várias margens. O grande exemplo disso é o supermercado, né? O supermercado, quando ele coloca o granel e algum tipo de produto natural, ele está sorrindo à toa, com 15, 20% de margem ali, porque o produto de cesta básica ele trabalha com 3, 4. Então é a mesma coisa a feira, né? Ele vai sorrir à toa se ele vender na tabela mais alta, tá? E na compra emocional ali. O cara te dá um brindezinho, vamos usar o exemplo da aula do Bruno, o cara te dá um desconto vagabundo, e aí tu fica feliz da vida com o desconto vagabundo, com o brinde vagabundo. O cara te deu meia dúzia de garrafa, né, de coqueteleira, e você sai de lá felizão, né, sorrindo à toa. Só que não, né? Dá para espremer muito mais. Isso aí. Flavinha, tem pergunta? Oi, boa noite, tenho. Boa Assim, noite. vou perguntar para vocês, faz tempo que eu não vou na Natural Tech, mas eu fui agora esse ano na Arnold, por justamente também de incentivo de vocês. E, assim, eu me senti um pouco, como fala, excluída, assim, porque dá a impressão que eles só dão atenção para quem compra muito, para quem tem dinheiro. Então a gente é peixe pequeno, entendeu? E aí a gente fica ali, vai, conhece, pergunta. E tem um pessoal que é umas lojas dentro que é convidada, por exemplo, da Integral. Não é a própria Integral que vem, estava mais caro do que onde eu compro em São Paulo, que eu compro no Empório da Osso, alguns suplementos. E aí eles estavam vendendo bem mais caro do que eu compro lá com o Wagner, né?
E aí a gente tenta, parece que não tem acesso para chegar com o pessoal que faz negociação grande. Então, eu não sei na Natural Tech, que faz tempo que eu não vou, fui umas 2 vezes só. E aí a gente fica sentindo que, putz, vai conseguir negociar, dá a impressão que eles não dão atenção para a gente, que é peixe pequeno. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, como que eu teria um acesso melhor, talvez tentar, né? Lógico, eu vou assistir aula de negociação, mas gostaria disso. Ô, Flávia, se você chegar com o ombro acanhado e com carinha de peixe pequeno, você vai ser tratada como peixe pequeno. Então, tu tem que chegar com o tapa na mesa, né? Com o tapa na mesa, com outra mentalidade, com outra cabeça, tá? Eu, particularmente, não gosto da Arnold, tá? Já fui algumas vezes, para mim, Arnold é muito marketing, sabe? É muita firula, é muita blogueiragem, muito auê. Eu não curto muito a Arnold, tá? Por exemplo, a APAS é uma feira legal. É uma feira legal, dá para achar oportunidades ali dentro, é totalmente voltado aí pro B2B, é caro pra cacete o ingresso, tá? Então é um negócio diferenciado. A Natural Tech, cara, você tem quarta e quinta para dominar aquilo lá, para dominar, porque você sábado começa a entrar consumidor. Aí, sem dúvidas, é boa a feira? É boa. A feira, é claro que ela é excelente, mas você já vai ver muito mais gente dentro da feira do que quarta e quinta. E quarta e quinta, cara, é o domínio ali do network, tá? Você chegar chegando mesmo, colocar o peito para fora, é como o Samuel falou ali. Pô, na lojinha de Samuel era 8 metros quadrados, 9 metros, era um negocinho desse tamanhozinho aqui. O cara chegou batendo um tapa na mesa. Não preciso disso, daquilo. Eu vendo em grande volume, tá? E assim, minha filha, depois que o cara te apresentou alguma coisa de grande volume, cara, pra você não conseguir fazer um pedido ali, é muito difícil. Ah, tá. Aí que o Não, cara porque já assim, apresentou. os donos mesmo ficam lá dentro dos stands, comendo lá, não sei o que é tudo chique, Ô, mas... Flávia, nesse caso, a Naturaltech é bem diferente da Arnold, tá? É. Os donos e gerentes e cabeças são bem mais acessíveis. Eles já sabem que na maior parte das vezes vão ter lojistas de pequeno e médio porte ali. Então, eu acho que o Bart ficou muito feliz na resposta para você. Primeiro, é muito como você se sente. Segundo, a Naturaltech é completamente diferente da Arnold. E terceiro, se você ir nos estandes muito, 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 muito grandes, talvez você não vai ter a mesma atenção, mas existem muitas oportunidades em estandes intermediários e pequenos também. Muitas oportunidades. Inclusive, eu ouso dizer que as melhores negociações em margens de lucro para o seu negócio estão com certeza nos estandes menores do que nos maiores. Isso eu não tenho dúvida. E isso é uma coisa que a gente costuma subestimar na Naturaltech. A gente focar só nos estandes grandes, que tá bombando, da gama. Normalmente, esses estandes grandes são os que têm as piores margens para o seu negócio. porque Assim, eles já vendem, assim, né? Eles já vendem muito. E outra coisa, gente, não existe almoço grátis. Se eles estão gastando milhões lá na Naturaltech, eles estão tirando a tua margem de lucro. Quem paga é você, lojista. Não tem jeito, não existe almoço grátis. Então, olhe com muito carinho os estandes pequenos e médios que você vai ter acesso mais fácil direto ao dono, ao gerente nacional. Você vai ter grandes negociações ali e muitos produtos artesanais e muitos produtos bons eu acho que essa é o ápice aqui talvez da aula e a grande chave da feira. Porque assim, os estandes grandes normalmente são de marcas que todo mundo trabalha. Não quer dizer que você não tem que ter essas marcas no teu negócio, mas normalmente são as marcas que todo mundo trabalha. O Bart está dando um pouquinho de retorno aqui. Então, normalmente são as marcas que todo mundo trabalha e que tem as menores margens. Não estou falando para você não trabalhar com essas marcas de estandes grandes, mas o que diferencia a tua loja de naturais, na minha opinião, são produtos que só você tem. São aqueles produtos que o cliente vai encontrar só no teu negócio. O que eu mais busco para minha loja atrás é duas coisas. Produtos individualizados que só eu tenho, seja aqueles que eu produzo ou produtos que eu encontrei. E segundo, produtos com maiores margens, porque são esses produtos que de verdade botam dinheiro no nosso bolso. E de modo geral, esses produtos que só você tem e que tem as maiores margens, eles não estão nos estandes grandões, nos estandes que estão bombando. Estão naqueles estandes laterais, intermediários, produtores locais, marcas que estão surgindo agora. Esses você consegue colocar um markup maior,
porque só você vai ter na tua cidade. Esse você vai conseguir conversar com o dono, entender essas correlações. Vou dar um exemplo. Às vezes você está vendendo uma marca de ômega 3 por R$60, R$70 e colocando 60% de markup espremidinho, uma marca mais famosa. E aí você está andando na feira, você vê uma marca lá, uma embalagem bonita, bem apresentável, bacana, e você vê, sei lá, um ômega 3 a 25. Aí você fala, caramba, eu poderia pegar esse ômega 3 numa marca que eu não vi nenhuma loja na cidade trabalhando, de 25, posso continuar vendendo a 60, só que agora eu tenho mais 100% de markup, e é uma marca que até hoje eu não vi ninguém trabalhar na cidade. Vou pegar essa marca e vou trabalhar nos mesmos 60, com mais de 100% de markup. Entendeu? Eu crio exclusividade no meu negócio e crio margem no meu negócio. Agora, esse tipo de negociação, de negócio, você não vai encontrar nos principais estandes. Bruno, quer dizer que eu não tenho que visitar os principais estandes? Não, pode visitar. Legal para você fazer marketing, para você filmar, falar que você está visitando, mas não se atenha só a isso. As melhores negociações, de modo geral, não estão ali. Não se atenha só a isso. Tá bom, obrigada. E aí, gente, nós vamos aqui para o quinto passo. Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Isso, quinto passo. Quais são as novas marcas que eu quero buscar e investir no meu negócio? Então, você pega o mapinha da feira, depois de você fazer análise lá, quem que é meu público-alvo? Quais são os novos produtos que eu quero trazer? As novas marcas que eu quero trazer? Pega o mapinha da feira e começa a circular. Quais são as potenciais novas marcas que eu quero trazer para o meu negócio? E começa a fazer um círculo no mapinha da feira, que são estandes que você não pode deixar de passar. São dois tipos de stand que você não pode deixar de passar. Das novas marcas e o segundo tipo de stand, das marcas que você já vende muito bem para tentar negociar ainda melhor. Esses são dois tipos de stand que você tem que ir para colocar. E não, esses dois tipos de stand, você tem que ir para entrar, para negociar, para entender portfólio de produto, para pegar a tabela de preço, para negociar a melhor tabela. Então, são dois tipos de stand que você não pode deixar de entrar. As marcas que você circulou, como marcas novas, potenciais novos produtos que seus clientes estão comprando em outro lugar que não é na sua loja, e das marcas que você já vende muito e que você precisa melhorar a sua negociação. E aí você vai circular aí você pode circular os novos estandes, você circula de vermelho. Os estandes das marcas que você já compra de azul. É até legal você diferenciar isso daí. Feito isso, vamos para o sexto passo. Agende visitas intencionais. E aí, Flávio, isso vem muito de encontro com você perguntou. Às vezes eu chego lá, fico meio perdido do stand. Então, as marcas que você já vende e você quer melhorar a negociação, já agenda com o teu vendedor. Ó, que dia que você vai estar lá? Ó, eu vou tal dia, tal hora. Tal dia, tal hora eu estou passando no stand. Você já faz as agendas de visitas intencionais. Você já pode agendar intencionalmente as visitas nos stands. Agenda já, coloca na tua agenda o horário que você vai estar destinado a estar nas palestras da 2B. Então você já tem que ter um cronograma. Gente, que a feira passa assim, ó. A hora que você vê, acabou, já foi o dia. E se você não tem um cronograma de agenda, dos instantes que você vai visitar, qual hora que você vai parar para almoçar, qual hora que você... Eu nem paro para almoçar, né? Mas enfim, se você quiser. Eu degusto tanta coisa que eu passo o dia inteiro, só janto. Mas enfim, a hora que você vai destinar para assistir as nossas palestras, a hora que você vai destinar para ir para o nosso jantar. Então, cara, você tem que aproveitar cada hora do seu dia dentro da feira. Porque se você deixar sem planejamento, cara, a feira vai embora o dia inteiro e você não fez nem metade do que você queria fazer. Feito isso, sétimo passo fundamental. Planeje a sua visita para São Paulo. E aí, é um planejamento macro, não é só de feira. Para quem é de longe, igual a Suelen, desculpa, você não pode ficar um dia e meio, minha amiga. Não pode. Bruno, mas cara, você tem outros funcionários da loja, não vai pegar fogo, não vai acabar com você 3 dias fora. A minha situação é de longe... nem é as gurias lá da loja, é que eu tenho um bebê, né, em casa, então eu não tenho como ficar longe muito tempo. Dá um jeito, marido, congela leite, dá um jeito.
Quem fica um dia e meio, fica 3. Porque, gente, ó, de verdade, 2 dias é o mínimo, mas eu diria para vocês que o ideal são 3 dias inteiros. Por quê? No mínimo 2 dias na feira e 1 dia em São Paulo. Porque São Paulo é uma escola. São Paulo é a maior capital da América do Sul. Em São Paulo, você consegue visitar a Zona Cerealista, tu vai visitar lá o Empório do Arroz Integral, tu vai visitar Santa Filomena, mas não só a Zona Cerealista. Em São Paulo, vale a pena você visitar as Casas do Norte, para você entender o mix de produto dessas lojas, que é incrível. É incrível você visitar uma grande Casa do Norte em São Paulo. É incrível você visitar, por exemplo, como é que chama a área aqui, Bart, que é da comunidade oriental lá? Esqueci agora. Liberdade. Visitar a Liberdade, para quem tem um público grande de orientais, lojas do Paraná, perto de Maringá, ali tem um público gigante de orientais. Então você tem que tirar um dia para visitar São Paulo, 1 dia pelo menos, que é pouco. Para você Casas do Norte eu amo, porque tem tudo a ver com loja atrás, você sai lá com tanto de ideia de novos produtos. Eu não conheço uma Casa do Norte que vende menos de 100 mil reais por mês. Eu não conheço. Casa do Norte, todas elas vendem muito, porque o mix de produto delas é muito específica, mas ao mesmo tempo é muito complementar com uma loja, com um empório, com lojas naturais. Eu amo Casa do Norte. Cara, se dá muitas ideias. Então, gente, tem que ter 2 dias para feira e 1 dia para São Paulo. A Tatiana está perguntando onde fica a Casa do Norte. Casa do Norte é um modelo de loja, Tatiana, não é uma loja específica. Existem várias casas do Norte em São Paulo, casas nordestinas, que vendem produtos nordestinos, que vende bolachinhas, que vende goiabadas, que vende um monte de coisas específicas, né? Tem uma Pode falar, Bart. concentração de Casa do Norte lá no Largo da Concórdia, tá? E aí lá no Largo da Concórdia, essa concentração de Casa do Norte, a maioria é revendedor. Então eles revendem para quem quer vender, quem é loja de produto natural, pequeno. Então você tá ali eu esqueci o nome do viaduto agora ali do Largo da Concórdia. Você desceu o viaduto, virou à direita ali, eu vou arrumar o endereço para vocês. E eu passo ali a maior concentração de Casa do Norte, onde você compra o quê? Geleia de mocotó, você compra manteiga de garrafa, pimenta, biscoito. Nossa, cara, tem muita coisa lá, muita coisa. São coisas de alto giro, alta margem, e que eu adoro, que eu acho que faz tudo a ver, e que raramente você encontra nessas lojas naturais padrão. Né? Porque as lojas naturais uma fica copiando a outra, porque o dono não tem criatividade. Porque o dono, sabe por que uma loja naturais copia a outra? E esse é o grande segredo do fracasso. Desculpa ser muito direto e papo de adulto aqui. O grande segredo do fracasso, a maior parte das lojas naturais, é que a pessoa quando vai abrir uma loja naturais, ela copia uma outra loja naturais. Ela não tem criatividade, ela não procura referências diferentes fora da loja atrás, para montar uma loja tua, com a tua identidade, com o teu DNA, uma loja diferente. E como você cria uma loja diferente da concorrência? Buscando coisas diferentes, indo onde as pessoas não vão, indo nos estandes que as pessoas não vão, indo visitar lojas que as pessoas não vão. É assim que você cria uma loja que é uma identidade só sua e vai fazer com que o cliente vá só para a sua loja. Isso é muito legal. Teve algumas pessoas com a mão levantada. Antes do Lucas, tinha uma outra. O Gilberto tava, o Lucas também. Deixa eu só corrigir aqui, Bruno. O lugar que o rapaz me lembrou o nome é o viaduto Rangel Pestana. Tá? Então aí vai descer ali o viaduto, próximo à estação ali do Brás. E, cara, ali é o miolinho deles, tá? Tem muita Casa do Norte ali. O João, pessoal ali, quer falar ainda? Que baixaram a mão? Quer perguntar? Já vai o Lucão aí, ela deve ter que fazer Não, alguma coisa. Bruno, a Jane tinha uma dúvida, mas já foi sanada, não precisa não. Boa. Então, Lucão, pergunta. Tá com o áudio desligado, Lucão. Eu sempre abaixo a mão e não ligo o microfone. Viu? Eu já tive essa experiência de
entrar nessa muvuca ali em São Paulo mesmo, no Brás, e com uma vez que eu fui, eu achei uma Casa do Norte, até hoje eu vendo, já faz uns 3 anos, eu vendo produtos e compro mensalmente. E esse rapaz, ele vende para mim com um preço diferenciado, tipo, o preço que ele vende na Casa do Norte dele é um, e eu compro mais barato, consigo por uma boa margem, só eu tenho alguns produtos aqui na cidade. Vou dar um exemplo, não sei se alguém já ouviu falar, Guaraná Jesus, só tem no Maranhão. Que na minha cidade, praticamente só eu vendo, e eu vendo muito. Eu compro, tipo, 40 fardos por mês, no mínimo. Muito legal. 40 fardos por mês, olha que E bacana. compro outras Meu coisas Deus do junto. céu, Negócio que o Bart falou de geleia diferenciado. de mocotó, uma goiabada cascão. E o legal é que é o seguinte, eles normalmente indicam assim, ó, tu quiser já fechar aqui o pedido agora, tal lugar tem o pessoal que sai com as empresas de ônibus, vai lá para tua cidade, amanhã tá já, entendeu? É só embalar aqui, você pagar, amanhã tá lá. Por exemplo, aqui na minha cidade tem uma Transgiro, que é uma empresa que faz traz encomenda de São Paulo. Sai de lá todo dia, no outro dia tá aqui, é só retirar, entendeu? Muito massa. É isso. Então, esse é um exemplo vivo aí de como que dá resultado você tirar um dia para você rodar São Paulo. Viu, Su? Então, congela o leite aí, dá um jeito para você ficar um dia a mais em São Paulo. Aproveita, mulher. Tem que aproveitar essas oportunidades, porque é isso que... Olha lá. Ô, coisa linda. Leva, traz junto também qualquer coisa. Dá um jeito, Su. Já vai aprender a tomar sorvete. É isso aí. Então, pessoal, esses são os 7 passos que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês se planejarem de uma maneira muito profissional, a fazer dessa Naturaltech a melhor Naturaltech e um evento divisor de águas dentro do seu negócio. Vou revisitar aqui os 7 passos. Primeiro deles, entender o propósito da Naturaltech no teu negócio. Segundo passo, entender quem é o seu público-alvo e o que ele está comprando fora da sua loja. Terceiro passo, como que está a parte financeira do teu negócio. Bruno, desculpa Compras interromper, a nacionais. Carloanda tá pedindo para aceitar ela no Meet. Já estou aqui, já estou Já está aí, já está aí. atrasada, eu quero ver depois a aula. Tá gravada, cara. O terceiro passo, entender o fluxo de caixa do teu negócio, construir a compra racional, entender quanto que você está disponível para investir na Naturaltech. Quarto passo, entender quem são os seus principais fornecedores, quanto que você compra deles, agendar a visita com eles e levar argumentos sólidos de negociação. Assistir a aula de negociação antes de ir para a mentoria, assim como assistir a aula de gestão de compras. Quinto passo, entender quais são as novas marcas. A partir do momento que você sabe quem é o seu público-alvo e o que você quer trazer para ele de novidade, entender quais são as novas marcas que você vai visitar na Naturaltech. Já fazer ali a marcação no mapa da feira quando sair, para você já ter o direcionamento. Sexto passo, agende visitas intencionais. Já faça uma agenda do seu dia a dia, quando que você vai visitar, o momento que você vai estar destinado a aprender e estar ali no evento da 2B. Sétimo e último passo, faça um planejamento da tua viagem para São Paulo, não só para a feira. Idealmente, pelo menos 2 dias na feira e, de preferência, 1 dia para você rodar em São Paulo. Casas do Norte, Santa Filomena, Brás, né, Zona Cerealista e tudo mais. Cuidados, não fique vislumbrado somente com os estandes maiores, aproveite as grandes negociações, tem muito ouro nos estandes pequenininhos aí, regionais, e para que você crie diferenciação e mais margem de lucro para o seu negócio. Então, esses são 7 passos que eu queria trazer aqui para vocês na aula de hoje. Tenho certeza que, colocando isso em prática, vai ser a melhor Naturaltech da vida de vocês. Eu, Bart e a Kátia, estaremos lá todos os dias. Vou dar um spoiler aqui. Alguns alunos da mentoria vão receber algumas placas de reconhecimento lá. Reconhecimento de faturamento, reconhecimento de ticket médio, no dia 12, na sexta-feira, no evento no Meeting Point. Né? O Meeting Point vai chamar Workshop para Lojistas de Naturais. Nós vamos daqui alguns dias, algumas semanas, nós vamos passar o lugar certinho onde vai ser esse evento. E dentro desse evento, então, você que é aluno da nossa mentoria, não perca esse evento. Eu acho que lá só cabe 50, 60 pessoas. Na última Naturaltech, a gente tem que pegar a cadeira da feira inteira
porque não estava cabendo dentro do meeting point, né, Bart? Tinha 40 cadeiras, a gente colocou umas 70, 80 pessoas lá dentro. Mas ainda assim não cabe todo mundo. Tá? Lotou, foi super legal. Foi lá que Então, vocês estavam. cara, você assistiu o último meeting point, né? E É verdade. eu ia até Então é perguntar isso. para você, já que você Ô, falou Bruno, esses pontos aí, e eu só cheguei agora do evento que eu estava, eu queria também saber o que você indica para a gente, já que tem nessa parte de workshops, de cursos, o que seria assim, interessante para a gente, que a gente não pode deixar também de ter esse olhar. Assim, o que vocês indicam assim para a gente, já conhecendo um pouco mais, eu acredito até já de forma mais antecipada, toda a programação. Boa pergunta. Ô, Carla, ano passado eu fui apresentador, né, no palco principal, então eu participativamente Eu vi, Wagner, eu vi. entendi como que a feira funciona. Então, assim, tem muitas palestras que não fazem nenhum sentido para nós, né? Uma parte mais do agro, de moléculas biodisponíveis e algumas coisas muito técnicas. Mas tem algumas palestras que são muito bacanas, assim, tanto esses meeting points, né, da 2B, tem pessoas ali na feira que vai estar falando de produtos naturais também. Eu gosto muito também de visitar de assistir os principais empresários que tiveram resultados. Então, ano passado foi o Rony da Reserva, que palestrou na feira e foi uma puta de uma palestra. Tivemos a palestra daquela moça que era do Shark Tank, como que ela chamava? Como que ela chama, né? Cris Arcangeli. Cris Arcangeli, foi super legal. Então, essas palestras dessas pessoas que já tiveram, são grandes empreendedores com resultado comprovado, eu gosto de assistir também, né? Mas, assim, é foda parar para assistir muita coisa, porque a feira é muito grande e tem muita coisa boa ali de negociação. Bart? perguntaram aqui um melhor dia para feira, tá? Então, assim, o melhor dia, gente, é sexta, tá? Porque vai ter o evento da 2B, não tem como não ser o melhor dia, tá? Mas, assim, eu quero dizer para vocês que quarta e quinta é um dia que só tem lojistas, né? É feito o quê? Pro network, não tem consumidor final. Mas o Jonas lembrou uma coisa brilhante aí no chat, que o sábado é muito bom porque tem marcas menores que não bateram meta de venda e que, tipo, é a xepa. Os caras ali, eles precisam vender. O sábado é muito bom também, tá, gente? Só que assim, sábado tem o quê? Tem jogo do Brasil, né? Às 19 horas. Então, muito provavelmente, a feira, quando seja que umas 4, 3h30, 4, ela já vai estar meia demandada, vai estar meia vazia. Então, assim, quem for ficar até o último dia não vai pegar coisa boa no sábado, tá? Vai pegar coisa boa no sábado. Se eu fosse fazer uma estratégia de 2 dias na feira, seria ou quinta e sexta ou sexta e sábado. Por quê? A Feira Naturaltech, por muito tempo, foi muito conhecida nos dias que abre para consumidor final, de virar uma farofada. Só que Mas não agora vira, não. a feira está cobrando para a entrada e acho que aumentou o preço. Então, ano passado, mesmo nos dias que não era sapologista, não tava essa farofada. E ainda mais esse ano, que tem Copa do Mundo, né? Não só no sábado, mas nos outros dias também já tem jogos de Copa. Então, eu acredito que eu iria, com certeza, na sexta, para estar junto com a gente lá do 2B. E na quinta, se você quer um dia exclusivo para lojista, iria quinta e sexta. Ou sexta e sábado, se você quer aproveitar essa barbada do último dia para negociações também. Acho que são 2 dias interessantes, ou quinta e sexta, ou sexta e sábado. E lembrando que quinta-noite tem o nosso jantar de lojistas naturais, que é um jantar muito legal, com muito networking. E eu já estou aqui instituindo que é o maior jantar de lojistas naturais do Brasil, porque com certeza não tem outro jantar que reúne 70 lojistas. Esse ano já tem 80 confirmado. Eu acho que vai passar de 100, viu, Bart? Eu acho que nós vamos entrar no Guinness Book. Eu acho que é o maior jantar de naturais do mundo. Eu tô com dó dos garçons da churrascaria. Boa. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria O jantar é na quinta, ó, a Ana está perguntando. O jantar é sexta ou sábado? Não, Ana. O jantar é na quinta, por quê? Porque sexta é dia dos namorados. Então, assim, não vamos fazer um jantar no dia dos namorados, né? Então, vamos fazer na quinta, porque na sexta quem tem namorado, namorada, marido, então aproveita a sexta aí. E o sábado tem jogo do Brasil, então quinta é o melhor dia. Fechado, turma? É isso. Tem mais alguma coisa? Kátia, Bart, algum recado que deixamos de dar? Alguma pergunta?
Não, tudo certo aqui da minha parte. Que baita aula. Foi sensacional, viu? Pelo amor de Deus. Eu também gostei muito. Espero vê-los todos na feira, né? Miguel, levanta a mão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu perguntar para vocês, vamos supor que vocês estivessem, não começando agora, mas vocês estivessem com uma loja de pequeno porte, não sendo, enfim, um grande peixe no mercado. Que tipo de parceria vocês buscariam na feira que pudessem agregar o negócio de vocês? Desculpa, Miguel. Pode pedir. Falhou um pouco meu fone aqui. Que tipo Pode fazer a de pergunta novamente. parceria vocês iriam buscar nessa feira para a loja de vocês, sendo de médio a pequeno porte, para agregar no negócio? Que tipo fornecedores, fabricantes, ou enfim, outros lojistas para encontrar dicas, mas que tipo de parceria? Entendi. Bom, provavelmente você não é aluno da mentoria ainda, né? Ainda não. Boa. É interessante como na pergunta a gente já consegue entender quem é aluno e quem não é. Porque o aluno da mentoria, Miguel, ele já ia entender que independente se você é pequeno ou médio, lojista, o grande foco ali é você conseguir as melhores negociações e você também pode conseguir muitos bonificações, brindes, junto com a negociação, para que você consiga fazer essa marca hypar no teu negócio, para que você consiga fazer ações na tua loja. Então dá para você buscar muita coisa, independente do seu tamanho. Então não entre no stand pensando se você é pequeno ou médio. Entre que você está ali como um grande negociador, que você está ali para você realmente construir uma parceria de sucesso de longo prazo com o fornecedor. E é isso que o fornecedor quer ouvir. O fornecedor quer sentir que você é um bom pagador, que você tem uma boa loja e que você tem que você é um grande negociador e que você tem uma boa estratégia para hypar o produto dele. Então, vou dar um exemplo. Se você vender suplementação, se você é um cara que vende suplementação, se você chegar para alguém que vende suplemento e falar, olha, eu estou querendo introduzir ou acelerar as vendas do seu produto na minha loja. E eu acabei de comprar, por exemplo, quem é aluno da mentoria sabe dessa estratégia que é muito legal. Eu acabei de comprar aquelas suqueiras na minha loja e nessas suqueiras eu coloco degustação todos os dias no meu negócio. E todos os produtos, todos os whey saborosos que estão na suqueira vende muito. Então, na negociação com você, eu preciso de bastante, além do bom preço, eu preciso de produtos bonificados para eu colocar nessa shakeira, nessa suqueira que vai ficar na frente do meu negócio, servindo aos meus clientes para experimentar o seu produto. Então, o que você vai conseguir para mim? Então, isso é uma forma de negociação. Outra forma, por exemplo, tem alunos da nossa mentoria, acho que é até um relato do Samuel, que começou a colocar para degustar na loja dele as pastas de amendoim. Acho que até o Samuel falou, se cada 2, 3 pessoas que experimentavam a pasta de amendoim, levava. Então, quando você já tem mapeado esse tipo de ação, e você leva a foto para o fornecedor e fala, cara, você está vendo isso aqui, ó? Esse aqui é degustação. E um dia de degustação eu vendo 10 pastas de amendoim. Quantas pastas de amendoim você vai me oferecer bonificado para eu hypar a venda do teu negócio, do teu produto? Sabendo que a maioria das marcas de naturais, quando entram no supermercado, eles pagam um propagandista, uma pessoa para ficar degustando a marca deles no supermercado. Você vai estar fazendo isso para eles, entre aspas, de graça. Eles só têm que dar o produto. Então você entende, Miguel, que a sua postura na hora de uma negociação, ter clareza do que você quer, é muito importante. Então, por isso que a gente tem uma aula de negociação de 2 horas e meia, falando sobre tudo isso. Samuel e Bart. Sim. Deixa eu... Ô, Miguel, eu vou falar do Samuel, que você trouxe um exemplo que era o perfil do Samuel, sabe? Uma loja pequena, tá? E que foi lá na Natural Tech, eu não vou falar a marca, que ele já pediu para mim não falar, porque ele é um grande vendedor dessa marca no Marketplace, então não vou falar, tá? Mas ele é com a cabeça não, né? A realidade de ser uma loja pequena. Ele chegou na Natural Tech e negociou com uma marca gigante. Uma marca gigante, que hoje você encontra em tudo quanto é esquina. Então, o tamanho do seu negócio não difere com quem você deve ou não negociar.
né? O que vai definir com quem você vai negociar ou não é você mesmo e o seu público-alvo. Com quem você quer atingir. Mas não pense em chegar na Natural Tech pensando, eu vou focar nesses aqui porque minha empresa é de pequeno porte ainda. Tá? Não, você tem que focar no que você vai vender na sua loja, né? O que vende aí no seu negócio. Tá? E uma mentalidade que é muito boa a gente mudar nisso é que muitas pessoas que têm esse pensamento de o meu negócio é pequeno ou é de médio porte, não quer pôr produto caro na loja, que acha entende, porque a gente pensa assim, eu não pago R$ 45, R$ 50 uma pasta de amendoim de cookie, né? Eu não pago R$ 70 isso daqui, eu não pago 60. Aí fica com essa cabeça e não põe o produto para vender, né? E aí vai procurar outras coisas. Aí isso é um erro, tá? Isso é um grande erro. Boa, bem colocado, Bart. Samuel, quer acrescentar, contribuir? Eu ia só falar essa questão do que você já falou mesmo, Bruno, e o Bart complementou a questão de focar de fato na questão de como você apresenta o produto, porque hoje em dia todo mundo tem o produto no geral, não é? Se a gente ficar focado no produto, a gente não vai ter um resultado acima da média, tem que focar na solução em si. Então a degustação, a forma como você apresenta. Hoje na loja eu pego muito nas vendedoras, né? Porque também foi outra evolução que a gente tem. Hoje a gente tem mais 3 colaboradores. Quando eu comecei na mentoria era eu, a Pri entrou depois, que é a minha esposa. E assim, focar de fato num método, né? Que a mentoria te ensina a vender, mas é legal também criar sua identidade e fazer um método de vendas ali para você apresentar para o seu time, para você conseguir chegar na Natural Tech ali com a sua curva alta, com seus 10 produtos mais vendidos e trabalhar em cima desse mix aí, o que você pode melhorar e o que você pode trazer de novidade baseado já no teu mercado. Porque inventar muita moda, igual o Bruno falou, pode ser que você saia de lá endividado e não vai fazer muito sentido para o teu negócio. Então, pegar ali já o que você já vem fazendo bem e potencializar isso, né? Isso aí. Lucão? Bruno e Bart, na minha loja de produtos naturais eu não vendo muito suplemento, tá? Eu sempre enxerguei que o meu público-alvo prefere um whey quando eu vendo a granel, algo mais acessível. Às vezes é nós que estamos explicando a importância do consumo desse produto. Então, assim, eu nunca tive grande quantidade de marca renomada, sei lá, por exemplo, Integral Médica. Só que eu pude perceber que agora com esses aumentos da proteína, uma opção que talvez seria interessante para gerar mais valor, sobrar uma margem melhor para minha loja, seria trabalhar com aquela proteína do ovo, que é o Evo, acho o nome da marca, né? E eu vinha batendo nessa ideia, tentando começar a conhecer a empresa deles. E aí, hoje mesmo, eu recebi a primeira visita deles como vendedor. Como eu já tenho interesse em trabalhar com essa marca, eu espero até a feira fazer pedido ou você acha melhor já começar? Que é um produto que eu já estava imaginando, sabe? Faltando 15 dias para a feira, eu com certeza esperaria. Lá você vai fazer degustação, você vai conversar direto com o dono, você vai poder negociar muito melhor. Eu acho que se você compra agora, você se arrepende. Se estivesse faltando 2 meses para a feira, talvez falaria que para você iniciar um trabalho e depois renegociava. Mas eu não queimaria cartucho agora. Eu esperaria para a feira, porque lá você já pode tentar cravar uma tabela de atacado, talvez muito melhor, e já tentar travar essa tabela para os restantes dos pedidos, mostrar o teu jeito de trabalhar, desenhar para eles como que você pensa em escalar a marca deles no seu negócio, que tipo de ação você vai fazer lá, de degustação e coisas do tipo, sabe? Você vai poder ver, né, como diz o mineiro, a gente vê com as mãos, né? Então você vai poder pegar os produtos, ver realmente a embalagem, sabor. Então, eu com certeza deixaria para a feira. Fora que com certeza vai ter negociação especial também na feira, antes mesmo de você começar a apertar, né? Porque isso é importante também. Não é porque tem negociação especial para a feira que você não pode apertar, tá? Então, porque é muito legal, assim, que eu posso falar, gente, para vocês, com muita experiência de causa. Porque eu era uma dessas marcas que vendia para vocês na feira, né? Como gerente do Catarinense. Então, quando o lojista vinha me apertar, a primeira coisa que eu falava, não, mas a gente já está com condição especial de feira. E aí eu saía pela tangente, porque eu falava pro lojista atrás, não, a gente já está com condição especial de feira. Mas o fato de já estar com condição especial de feira não quer dizer que era a melhor condição que eu tinha na mão. Então, Lucão, quando você for negociar com a Evo, o que você vai fazer?
assista a aula de negociação, entre na internet, pegue os preços dela no Mercado Livre, Amazon, Shopee, no Google, printa tudo, entende qual que é a tua margem mínima para você trabalhar com esse produto e já faz uma conta de trás para frente e já chega, e aí você fica com isso no bolso. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você printou os menores preços na internet no Google, tá R$200. E você, para trabalhar na prateleira, tem que colocar no mínimo 100%. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, ou seja, você teria que comprar por no mínimo a 100, beleza? Então, você vai colocar esse sprint no teu celular e fica com esse valor na cabeça. Você chega lá e conversa, tá? Papo vai, papo vem, entende os produtos, fala, beleza, vamos negociar. Quanto que é esse produto aqui? É R$130. Aí você sabe que você tem que comprar no mínimo a 100. Aí você vai falar assim, pô, mas não tem como, esse valor não tem um preço melhor. Já estamos com preço de feira. Aí você fala, olha, na minha loja o markup mínimo para eu trabalhar com prateleira é 100%. E olha, como que eu trabalho com 100%? Aí você tira. Se no Mercado Livre tem gente vendendo a 200, se aqui na Shopee vendendo a 190, se aqui no Google... Aí você começa a espremer o cara. Quando eu estava na pele do vendedor, quando eu era gerente nacional da Catarinense, e o comprador sentava na minha mesa e sabia claramente qual que era o markup saudável para o negócio dele, e já tinha feito a pesquisa de mercado de quanto os players estavam vendendo online, o que passava na minha cabeça de vendedor de gerente nacional da Catarinense? Caraca, esse cara é um comprador profissional. Esse cara sabe do que ele está falando. Esse cara não é um alucinado, um cara que não sabe o que está fazendo com o negócio dele. O que já vinha para mim? Eu vou ter que negociar melhor com ele. Eu vou ter que trazer uma nova tabela. E aí todos esses argumentos você vai ter quando você assistir aula de negociação. Porque você vai ter... Isso aqui é um argumento simples que eu trouxe aqui em 30 segundos. Você vai ter 2 horas e meia na aula de negociação da mentoria para você trazer argumentos sólidos para o cara entender que ele está negociando com um comprador profissional. Porque, gente, o sucesso do negócio de vocês têm que ser as duas coisas profissional. Aliás, eu vou dizer assim, o sucesso de uma loja de naturais, você precisa de 3 pilares. Ser um comprador profissional, um vendedor profissional e um gestor profissional. E é isso que a mentoria entrega para vocês. Comprador profissional, vendedor profissional e gestor profissional de negócio. Só para fazer um link, parece que não tem nada a ver, mas só para fechar esse raciocínio. Vocês viram que hoje está prestes a ser aprovado o fim da PEC do 6x1, né? Vocês sabem que isso vai acontecer, né? Então a gente não vai ter mais o regime de trabalho 6x1. Isso em breve deve ser aprovado. O que vai acontecer? Cada vez mais, a gente vai ter que... Os preços vão ficar mais caros, tudo vai ficar mais inflacionado, porque a Vimacedo, a Tudo em Grão... Bruno, mas eu não tenho colaborador, eu tenho um só, não vai mudar nada para mim. Para você não muda. Mas para as empresas grandes que você compra, muda. Então, por exemplo, a Vimacedo, que tem, 200 colaboradores, vai passar a ter 250 colaboradores. Porque o regime de hora vai diminuir. Tendo 250 colaboradores, quem que vai pagar esse preço? Você que compra dele. Então você vai comprar mais caro. Você comprando mais caro, sua margem diminui. O que cada vez, tudo isso que está acontecendo no Brasil, supermercado cada vez mais vendendo produtos naturais, o que isso cada vez mais mostra para nós lojistas naturais? E se a gente não se profissionalizar, se a gente não estudar, se a gente não entender de gestão, entender de empreendedorismo, entender de precificação, de compras, tudo isso que a gente traz na mentoria, se a gente não se profissionalizar, a gente vai quebrar. O mercado, cada vez mais, não tem espaço para amadores. Esquece. Eu estou cansado de ver um monte de loja abrindo e quebrando, porque o lojista de naturais não investe em educação. E eu estou falando isso, gente, né? Se você não quiser fazer mentoria K2B, não precisa. Vai fazer mentoria com quem você quiser, vai estudar no Sebrae, qualquer coisa. Mas estude, pelo amor de Deus. Estude. Entenda do teu negócio. Entenda o que você está fazendo. Não fique só na rotina do dia a dia, só atendendo o cliente. Porque isso não vai sustentar o teu negócio. Não vai. Assim como eu tenho certeza que teve vários insights nessa aula, porque você está aqui estudando. Só no nosso grupo do WhatsApp tinha 150 lojistas.
Aqui teve 75, metade entrou. Por quê? Porque é isso. É a metade que vai ter sucesso na vida. É isso, gente. É fazer mais do que a maioria. Enquanto tem gente agora que está aqui perdendo tempo no Instagram, teu concorrente olhando no Instagram, reclamando do governo, reclamando dos outros, você está aqui estudando. Você já é um cara diferente. Você que está aqui já é uma pessoa diferente. Então, parabéns para você que está aqui até agora. Parabéns para você que está estudando, está se desenvolvendo, porque é isso que vai fazer o teu resultado ser diferente. Quando a tua cabeça muda, o teu negócio muda. Quando você entende que você é dono do teu negócio, que você é capaz de mudar os resultados do seu negócio, ele vai mudar. Ele vai mudar também. Tá bom? Turma, é isso. Kátia, Bart, considerações finais? Acho que você conseguiu concluir perfeitamente. Até emocionei aqui, ó. É isso, pessoal. É isso aí. Muito bom, muito Então, bom. tá bom. Ô, Turma, Bruno, quer ver vocês? Bruno, Vamos lá. eu quero fazer uma partezinha aí, ó. Já que tu tá falando que a gente tem que negociar e tudo mais, tu conhece um vendedor bom aí da Vida em Grãos que a gente possa negociar? Porque o nosso tá meio complicado. E aí, eu não conheço esse vendedor. Não, se tu conhecer algum aí, tu me indica aí antes da feira para nós poder negociar lá, porque o cara é ruim de negócio. É? É. Aproveita para Queremos apertar esse cara lá 10% de desconto. Aproveita para apertar esse cara lá na feira. Aproveita vai que eu vou ser estar mal. lá quarta e quinta. Não tem problema, eu vou estar lá quarta e quinta, pode ficar tranquilo. Aí, ó. Maravilha. Um abraço Maravilha, pra vocês, gente. ó. Boa noite, pessoal. Fiquem Boa com noite, boa Deus. noite. Encontro vocês na feira, nos nossos eventos e no nosso jantar também lá dos lojistas, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração. Valeu. Tchau. Valeu, gente. Tchau.